Boa noite, tudo bom? Estamos aqui para mais um encontro, mais um bate-papo, né? Quero agradecer a todo mundo que tem acompanhado a gente, nos prestigiado, né? É sinal de que nós estamos atendendo o nosso propósito. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marco. Boa noite, Igor. Tudo bom? Hoje a gente vai falar de algo que eu considero muito importante para a operação, para a parte prática, né? Que é como é que eu posso ser mais assertivo, né? Diante desse cenário tão desafiador provocado pela crise, né? Advinda do vírus e como vai ser, né? E como vai ser? Tecnologias são nossos aliados. Lembra lá na cartilha? A gente escreveu sobre isso, né? Então eu vou chamar aqui o nosso convidado, é o Oswaldo Carvalho. Ele é gerente comercial da Citat Tecnologia, tá bom? Vamos lá, Oswaldo? Vou chamar você, tá bom? Enquanto isso, as pessoas vão chegando, tá? Esperar o Oswaldo lá aceitar. Já já ele tá aqui com a gente. Oi, pessoal. Oi, Dai. Oi, Marcos. Fernando. Oi, Fernando. Olha o Oswaldo aí. Boa noite, Patrícia. Tudo bem? Tudo ótimo. E com você, meu amigo? Tudo bom? Muito bem, graças a Deus. Muito legal estar participando disso com vocês da N Business. É, algo diferente para quebrar um pouco dessa nossa rotina, né? Com Legal participar, certeza. legal participar e poder contribuir um pouquinho. Estamos virando todos youtubers, não é isso? É Mas, verdade. mas é um propósito bacana, né? Porque é o propósito de contribuir, né, Oswaldo? Está todo mundo em casa e o nosso segmento, né? Ele está sofrendo muito com tudo isso. E para nós, como eu conheço você, eu sei o quanto que você gosta, né, desse segmento do transporte, da mobilidade. Uhum, A gente se sente na obrigação de contribuir, né? Então, muito é verdade. obrigado, viu, por estar aqui participando e somar e contribuir conosco com conteúdo prático, né? E visões aí que a gente possa aplicar para os nossos amigos e clientes, Viu? né? Que ótimo. Muito legal. Disponha Então, muito, sempre. muito boa noite, viu? Boa noite. Oswaldo, Boa noite. a, a gente estava falando, né, do tema lá, transportando perspectivas. Queria que você Ok. trouxesse um pouquinho para nós, assim, quais são as dificuldades, né, que você tem visto dos clientes nesse momento, né, desde que começou toda essa parte do isolamento social até agora? Tá. Tá. Patrícia, assim, eu falando de coronavírus, ele está desencadeando uma série de conversas e discussões que mudam e influenciam o comportamento da população. Então, primeiro de tudo, né, é muito importante quando a gente for conversar sobre esse assunto que todo mundo tenha assim as informações muito rebuscadas, confiáveis e seguras para tomadas de decisões estratégicas, né? Bom, o que eu enxergo hoje, não só eu, mas acho que muita gente está enxergando, de dificuldade no transporte público e preocupação com, com o transporte, é, Sim, é, tá me ouvindo, Patrícia? tô te ouvindo super bem, Ok. tá? Fica tranquilo. É, ok. Então, assim, a primeira preocupação hoje das empresas, eu entendo que seja como reduzir custo. O que eu preciso fazer para eu conseguir adequar minha frota, reduzir custo, manter essa estrutura, emprego, funcionários, pagar salários, uma série de coisas, né? Antes, a gente falando de perda de demanda de passageiro, era uma coisa ponderável.
Era uma coisa assim que todo mundo sabia que estava acontecendo. Eu visito empresas por aí afora, eu vejo o pessoal com planilhas que em 2014 ele transportava 20% a mais do que 2018, enfim, né? Fazendo essa correlação. Porém, isso era uma coisa ponderável. O pessoal olhava, procurava, se adequava. Olha, eu vou ter que reduzir a frota, então vai pensar de como vai fazer isso. O que está acontecendo hoje é um imponderável. Hoje eu tenho uma quantidade de ônibus na minha garagem, no meu pátio, eu tenho uma quantidade de funcionários e eu não tenho qualquer perspectiva de arrecadação sustentável para isso. Então, assim, eu estava lendo uma matéria que saiu num jornal, onde o presidente da NTU, ele menciona, ele estima que 50% das empresas de ônibus, elas devem falir depois que isso aqui acabar. Uma por causa de dívidas que foram contraídas até para manter essa situação ou alguma coisa parecida, ou coisas que já vêm do passado. Tem gente que investiu em ônibus, está pagando ônibus, enfim, né? Eu tenho um cliente nessa situação que está pagando ônibus ainda, que acabou de comprar, né? Pois é, né? O outro motivo é má gestão. Isso é o que é o que é mais triste, né? A gente ter a condição de estar trabalhando de alguma forma e você ter uma gestão ruim sobre o negócio. E é nisso que eu acho que as tecnologias elas podem ajudar e é o que a gente vem fazendo na Citati, oferecendo algumas ferramentas que possam contribuir com as empresas ou com as pessoas de planejamento numa tomada de decisão assertiva, ok? Eu acho assim, neste momento, você ter uma frota bem dimensionada para atender uma demanda de passageiro é extremamente necessário. Você vai atuar em três, vamos falar num tripé, né? Então, assim, você vai atender, primeiro, você vai preservar a integridade desses heróis que estão aí na rua, dirigindo, cobrando, lidando com o público, se expondo, né, a risco. Perfeito, isso mesmo. Se expondo a riscos. Gente, a gente não pode esquecer do motorista, do cobrador, dessas pessoas que levam marcar a tal das palmas para eles também, pois né? Que levam os enfermeiros, que levam os médicos a um hospital. Atendente de mercado, de farmácia. Pois que está atendendo esse tipo de coisa. Então, você ter isso muito bem dimensionado, você primeiro vai preservar a integridade física dessas pessoas. Você não vai ficar expondo muita gente. Segundo, é a população. Você vai atender a necessidade da população em ter um transporte digno, de qualidade, seguro, num horário confiável. Isso é fantástico. E o terceiro é para a empresa, evitar desperdício. Vai economizar recursos humanos, desgaste em veículo e qualquer tipo de insumo que é necessário para compor esse cenário. Essa é a minha visão sobre isso. Legal. É bacana, né? Porque você mostra, né, pra gente, assim, que pela sua jornada, né? São quantos anos já, Oswaldo, você aí nessa jornada? Olha, gente, empresas de ônibus, aí levando tecnologia, conversando, entendendo o negócio deles, né? Bastante empresa de ônibus, eu acho que há 10 anos, mas com rastreamento, é muito mais do que isso. Eu acho que eu iniciei com rastreadores, isso lá em 1995, e estou até hoje. E a coisa de... a coisa de... A gente não tem cabelo branco à toa, né? Pois eu posso falar da barba? Pode, o meu tá aqui, não tá passando. Eu não tenho barba branca à toa, né? Mas lidando com isso no transporte de passageiro, com sistemas
que são direcionados a esse segmento há uns 10 anos aproximadamente. Bacana. Talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Agora, Oswaldo, para a gente não perder o gancho, né, com o que você estava falando, conta para mim. Você tinha falado, né, de montar um tripé, né? Se você tivesse que dar um... Falaram que você até perdeu o cabelo lá. Porque os desafios são grandes, né? Mas deixa eu te dizer, Oswaldo, desse tripé, o que você diria, assim, independente, né, de que tecnologia que a pessoa esteja, mas assim, quais são os principais dados que as empresas devem prestar atenção nesse momento, sabe? Quais são aqueles que você considera como imprescindíveis de serem capturadas do sistema, né, e serem analisadas na operação, na mobilidade urbana, né, dessas empresas de transporte urbano? Ok. Qualquer empresa hoje, eu acho que voltado assim a diminuir despesa, como economizar, voltado a esse tipo de informação, e ela conseguir manter um tipo uma qualidade no transporte, primeiro de tudo, é fundamental que ela consiga mapear hábitos e costumes dos passageiros transportados. Elas terem informações importantes, como origem e destino, passageiro por faixa horária, por linha, maior concentração de embarque de passageiros, permite que o operador consiga assertivamente dimensionar a frota dele, né? Ele tendo essas informações, que elas são muito importantes, ele consegue remanejar linhas, criar atendimentos, né? Atendimentos por trecho específico, que ele vai entender onde ele tem a maior concentração de embarque numa linha. Eventualmente ele consegue negociar isso com um órgão gestor, de forma que ele entende que 70% da arrecadação ou dos passageiros transportados naquela linha não está nela total, ela está só naquele trecho. Ele cria um atendimento específico para atender aquele trecho e continua ofertando para a linha nos menores trechos, mas aí ele consegue aumentar a produtividade, melhorar a arrecadação, reduzir o custo operacional e aumentar a percepção de qualidade de transporte prestado pelo operador, pela empresa de ônibus. Ele tendo essas informações, ele consegue fazer isso. Ok? Bacana. Então, são essas as informações. Né? Isso é muito importante. Sim, sem dúvida. Né? Sem dúvida alguma. Você ia fazer alguma pergunta? Não, eu vi que você desenvolveu, mas assim, eu acho que conhecer realmente como é que foi a sua operação, né? E você entrou num detalhe que eu considero importante nesse momento de isolamento e que a gente não conhece mais a dinâmica, né? Tá invariável, né? E essas informações que você falou, inclusive, podem ajudar a empresa a contribuir para malear a curva da mobilidade, né? Evitar aglomerações, né? Porque aí ele entendendo mais ou menos como foi o meu dia hoje, vai entender novas faixas de pico, né? Essa análise eu acho que permite isso, né, Oswaldo? Ele compreender novas faixas de pico, né? Sim, sem dúvida, é necessário isso. Deixa eu falar, e aí não querendo puxar a brasa para um lado ou para o outro, a gente entende que isso é necessário, e a empresa que eu trabalho, a Citat, ela tem essa ferramenta, e hoje eu tenho assim uma quantidade de clientes, eu tenho mais ou menos uns 30 mil carros monitorados a nível Brasil, eu tenho mais de 200 empresas, e são 200 empresas que estão passando por esse problema. Tá? A minha empresa, ela entende isso e ela está preocupada com tudo isso que vai acontecer ou que está acontecendo. E o que a gente está fazendo? Eu tinha ferramentas que eram vendidas, né, comercializadas normalmente. Eu estou ofertando gratuitamente para essas empresas
todas as ferramentas que possibilitam economias, e não é só o controle de demandas, existem outras, né? Mas, assim, falando especificamente sobre demanda, eu estou ofertando gratuitamente e dando suporte técnico para que as empresas façam uso dessa ferramenta e consigam, sim, dessa forma, utilizar e começar a exercitar esse tipo de necessidade desde já. Né? Então, isso é uma forma de contribuir, né, Oswaldo? Muito legal, viu? Sem dúvida, sem dúvida. A nossa preocupação, Patrícia, assim, lendo as reportagens que saem, ouvindo essas coisas, ouvindo a NTU falar esse tipo de coisa, né? E falando que 50% das empresas vão falir, isso é muito preocupante. Eu não quero que ninguém deixe de existir. Eu quero que todos continuem existindo. E tudo que a gente puder fazer para que eles façam uso de ferramenta e tomem essas decisões assertivas, esses redimensionamentos sejam feitos para que continuem com qualidade no transporte e continuem arrecadando, a gente vai fazer. Isso a gente já está liberando e dando todo o suporte para as empresas de ônibus, os nossos clientes. Eu costumo falar, Oswaldo, o seguinte: o nosso segmento, que é o motivo da nossa existência, né? Em algum momento isso nos contaminou, né? Que é o mosquitinho do diesel, que eu falo, né? E ele vem, fica e transforma o sangue em óleo diesel, né? Que corre na veia da gente. E quando a gente trabalha e orbita nessa empresa, que é um serviço essencial, não é um serviço que possa ser, né, como o transporte eletivo ou o transporte por aplicativo, ele é diferente, né? Porque ele é um transporte de massa. Ele sendo afetado, todo o ecossistema que orbita nele é afetado, né? É uma reação em cadeia. E se nós, não por uma questão egoísta de querer que eu passe por isso melhor, mas é porque a gente entende, né, a importância e o significado disso dentro da mobilidade urbana. Quando vem, em propósitos projetos, vem empresas que, através da sua inteligência, da sua expertise, estão oferecendo algo para contribuir, isso é muito bem-vindo, né? A gente estava falando, inclusive eu queria trazer isso à tona, que foi uma das coisas que me chamou muita atenção, foi a proposta que vocês fizeram, a iniciativa, na verdade, né, de encabeçar uma arrecadação e uma campanha, uma vaquinha, né, que eles chamam, né, que vocês estão chamando, né, que foi, não é da empresa, foram de vocês, né, e aí a empresa foi e apoiou para doar máscaras para esses heróis que são os motoristas que estão aí na rua, né? Conta pra gente, como é que foi isso? Legal, muito legal. Patrícia, vamos lá. Semanalmente nós nos reunimos e fazemos reuniões para falar sobre resultados, falar sobre os nossos clientes, saber como é que está essa situação. Nós criamos lá uma equipe de gerenciamento de crise que estão tratando todos os clientes que têm alguma necessidade específica ou que estejam passando por qualquer dificuldade. Então, essa reunião ela é feita semanalmente. Numa dessas reuniões aqui, existem duas pessoas lá que são eu vou falar meninas, né, mas são realmente muito maduras, são profissionais de qualidade, que é a Isa e a Daiane. Elas, vendo o que está acontecendo e acompanhando notícias, né, elas viram que os motoristas de ônibus, eles continuavam normalmente saindo sem máscara, sem nada, sem qualquer proteção, estava demorando ter alguma iniciativa, e as máscaras que eles utilizavam são máscaras que não duram muito. Né? Exato. Aí o que elas fizeram? Elas foram lá, começaram a mexer e falaram: poxa, eu tenho uma verba aqui, eu tenho uma verba ali, isso aqui sobrou daqui, aquilo lá sobrou de lá, e elas sozinhas falaram assim:
gente, será que a gente pode comprar aí umas máscaras para doação para uma empresa de ônibus ou para as empresas de ônibus? E aí elas conseguiram comprar umas 100 e tantas máscaras aí, tipo Face Shields. A Citati, ela apoiou, ela investiu isso daqui. Quando veio a ideia, ela gostou demais, todo mundo comprou, e a gente comprou a ideia, e a gente foi e distribuiu, né? Saiu até uma matéria em um lugar aí falando... Ela, né? Outras empresas também apoiaram essa iniciativa, né? Isso, então, mas aí isso foi a primeira iniciativa. Aí Com elas certeza. falaram assim... só a gente é tão pouco, né? Só a Citati fazendo isso, então eles fizeram aí uma vaquinha online. Eu não sei qual que é a ferramenta, mas fizeram aí uma vaquinha online, onde qualquer um pode entrar lá e fazer a contribuição. Lá ele pode se identificar. Vou colocar o site aqui depois, tá bom? Ah, que legal. E assim, eu tive vendo, eu fiquei surpreso, porque... a gente já atingiu assim, uma quantidade de doação bastante relevante. E assim, não há importância, é para doar o que quiser, da forma que quiser, R$1, R$10, R$5, 100, tudo isso vai ser revertido em máscaras e nós vamos distribuir isso para todos os nossos clientes, que são os operadores de transporte. Tá? Saiu uma matéria, inclusive, depois no jornal, falando sobre isso, e algumas fotos dos motoristas, eles ficaram realmente muito felizes e bem mais seguros, né? Isso repercutiu muito bem. Compartilhe, vale a pena, vale a pena. Eu acho que sim, porque, como falaram aqui, né, eles estão na linha de frente, né? Sim. E estão expostos. É claro que a equipe médica está muito mais exposta, no sentido de ter contato com o alto, né? De contato assim, pele a pele com o vírus, né? Mas os motoristas, por suas vezes, também, né? Porque essa equipe, quando sai, e não é só enfermeiro, médico, tem o pessoal dos serviços gerais, né? O pessoal da recepção dos hospitais. Todas essas pessoas estão se movimentando dentro da cidade de ônibus, né? Patrícia, Isso impacta em quê? Nos motoristas, né? Inclusive, parece que eu estava lendo, eu não gosto muito de disseminar notícia ruim, não, sabe? Porque, ao mesmo tempo que tem muitos que já partiram, infelizmente, é muito triste, mas também a gente tem um número alto de recuperados, né? A questão é que estão falando muito pouco sobre isso, que eles estão na linha de frente também, e que estão sendo lá como heróis, né? Nós temos um posicionamento e defendemos isso, né? Que os motoristas de ônibus e cobradores, que eles estão prestando serviço, eles são fundamentais. Ele leva o policial para trabalhar, ele leva o bombeiro para trabalhar, ele leva o enfermeiro, o cara que trabalha no SAMU, o médico que trabalha num posto de saúde, enfim, né? Eles estão se expondo. E saiu hoje um resultado de que 74 motoristas já faleceram por causa do Covid, né? E se a gente falar e dimensionar isso, e estou falando de transporte de urbano, tá? Se a gente dimensionar a quantidade de carros que tem nesse universo, são 120 mil carros aproximadamente no transporte público de passageiros, esse número é elevado. Então, tudo que a gente puder fazer, da forma que puder fazer, para auxiliá-los e preservá-los, você pode ter certeza que tem que ser feito. E a gente vai fazer. Viu, que bacana. Dá os parabéns para as meninas, viu? Empoderamento feminino, as meninas aí se lançando, né? É verdade. É verdade. Oswaldo, e aí me diga uma coisa. Com relação à tecnologia, né? Como é que você enxerga isso, a importância da tecnologia? Eu sei que você comentou sobre a contribuição, sobre os dados que são importantes, mas é para deixar assim reforçado, né, no nosso bate-papo. Como é que você enxerga a tecnologia nesse período pós-isolamento social?
que você enxerga que ela mais pode contribuir, né? Porque daqui a pouquinho isso vai sair, né? A verdade é que nós já estamos saindo do estágio gravíssimo, né? E pelo menos o que as curvas, né? Eu acompanho muito isso, eu tenho amigos médicos, eu tenho um amigo médico, inclusive, que está sempre publicando no Instagram dele a performance do Brasil frente ao mundo todo na curva dos picos, né? E o Brasil, cada dia está menos, apesar de, Sim. enfim, né? É lógico, tem muitas notícias, mas a gente tem que ter esse olhar analítico. Essa é a diferença que você estava falando, né? A questão da gestão. Sim. Esse olhar de gestão é que faz com que você não fique focado só no número e você olhe na visão quais são as variáveis que eu tenho que olhar para saber o que significa aquele número, né? Então, isso daqui a pouquinho a gente está saindo e voltando a se movimentar na cidade. Como é que você enxerga que a tecnologia pode ajudar a gente? Olha, Patrícia, essa pergunta, aliás, não é a pergunta, é a resposta. Ela vale um caminhão de dinheiro. Ela vale muito dinheiro. Essa pergunta, assim, eu me lembro daqueles programas de TV, aqueles antigamente que o pessoal entrava na cabine, colocava um tapa-ouvido lá e não ouvia nada. Né? E falava assim, você quer trocar R$1 milhão por um saquinho de batata frita murcho? Sim! Lembra disso? Lembro. Então, é mais ou menos essa brincadeira, né? Então, assim, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Pra você ter uma ideia, a gente tem aí um poder público, eu vou falar da minha cidade, São Paulo, onde o prefeito ele fala assim, vou mandar quero aumentar o índice de isolamento social, que está muito baixo. Eu vou colocar rodízio 24 horas, dia par, dia ímpar. Beleza, ele fez isso. A curva de crescimento no transporte público foi assim, ó. No dia, começou a aumentar o transporte. Ele fez aumentar a demanda no segmento. Pois é, ele fez aumentar a demanda no segmento. Os ônibus ficaram assim, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Né? De repente, ele chega e fala assim, não deu certo, vamos parar. Faz tum, a curva baixou de novo. Né? Então, assim, a necessidade que eu acho que a tecnologia ela vai fazer, ela vai fazer parte importantíssima na tomada de decisão, é que esses números eles têm que ser acompanhados diariamente, desde já e futuramente. A gente não sabe o que vai acontecer e por quanto tempo vai acontecer. O importante é você ter o conhecimento e saber que o comportamento da população está fazendo isso, ou que está fazendo aquilo, porque há muito a gente vem falando sobre transporte, sobre demanda. Eu já visitei alguns clientes, e aí eu assim, nem sabe direito. Eu nem sei o que é ao certo, mas de repente o cara está falando, olha, o futuro é o on demand, que o transporte de ônibus tem que ser sob demanda. Então, é isso que a gente está querendo propor. Né? Que eu acho que as empresas elas têm que ter essa consciência. Ela vai oferecer um transporte na medida em que a população estiver precisando do transporte. E como é que ele vai fazer isso? Analisando esses dados. E ele tem uma ferramenta que permite entender essa mudança rápido. Vai ser importante. Ele vai ter que ter o tempo de reação, porque eu usei o exemplo, o prefeito ele fez isso e fez 2 dias, aumentou a demanda. Quando as empresas falaram, eu vou soltar ônibus, falou, para com isso, e estava com um monte de ônibus lá dentro. E o que eu faço? Né? Então, assim, eu entendo que ele tem a ferramenta que gera essa informação, que ele consiga comparar a oferta e demanda diariamente, as linhas que são rentáveis por ponto de embarque, o IPK, por tipo de bilhete, saber que tipo de passageiro que ele está transportando, e ele conseguir
ir se adequando nesse período, e mesmo pós-pandêmico, é fundamental para a existência dele. Ele não pode largar essa tecnologia. Mais do que nunca, a tecnologia ela tem que estar presente no dia a dia das empresas de ônibus. Ter a informação confiável, ter os dados, saber como é que está a soltura dele, saber como é que ele está nos comprimentos de partida e quanto ele está arrecadando, o que ele está conseguindo fazer e de que forma que ele está atendendo. Legal, é muito bom. Assim, às vezes a gente vê na televisão um jornal falar assim, olha, os ônibus estão lotados, não pode, tem um monte de gente em pé. Mas ninguém tem número, tem o caos naquele momento. Ninguém tem informação como é que é olhando uma fotografia, né? Exato, ninguém sabe como é que é a linha do dia. Ninguém sabe como é o transporte público no decorrer do dia. E às vezes o próprio transportador não sabe disso. E assim, por isso que a ferramenta ela é fundamental para se ter uma tomada de decisão assertiva. Quanto mais fizer uso disso, desses dados de uma forma simples, ele olhar e falar, poxa, tá assim, aumenta aqui, ele vai tomar uma decisão rápida, aproveitar a oportunidade que ela pode surgir hoje, amanhã, de repente deixar de existir, e ir adequando a frota de acordo com a demanda de cada passageiro. Eu acredito nisso, Oswaldo, e acredito, inclusive, que o uso da inteligência artificial vai se intensificar, sabe? Eu acho que vão chegar no mercado plataformas que vão estar fazendo essa outra camada, né? Usando a inteligência e conectando todas as outras tecnologias que estão gerando dados para começar a entender essa tendência, né? E tornar menos sofrível esse diagnóstico, esse trabalho, né? E outra coisa que eu acredito também, Oswaldo, não sei se você concorda, é que, assim, que finalmente as tecnologias vão deixar de ser meramente figurativas, né? Uhum. Que está havendo esse aprendizado na carne, né? O Roberto Santana, do Grupo CSC, ele, quando foi nosso convidado, ele falou muito disso. Ele falou de cortar na carne, de estar sentindo na carne. Que você, né, não pode mais olhar as tecnologias como meramente figurativas. Elas vão vir, sim, e elas são as suas aliadas, né, para você transpor esse desafio e qualquer outro, né? O mundo daqui para frente cada vez mais é inesperado, né? Não existe mais você se planejar para daqui a 5, 10 anos. A gente tem, sim, que criar um racional, claro, né? Mas, assim, temos que estar preparados. E muito bacana isso de você trazer, viu? O Paulo Fraga está aqui nos assistindo e ele está dando os parabéns aí para vocês, que vocês estão vendo, pela iniciativa. Muito legal, né? Eu também gostei muito da iniciativa, das duas. Agora, eu não sabia que vocês, e eu fico muito feliz de você ter compartilhado isso aqui nesse canal, que vocês estão contribuindo sem custo para os clientes, para que eles possam usar essa ferramenta, sabe? Sim. Começar a aprender. É claro que muitos outros devem estar fazendo cada um de acordo com, né, com a sua tecnologia, mas vir a declarar isso é muito importante para os clientes saberem disso, né? Parabéns, viu? Sem dúvida. E uma coisa, Oswaldo, e aí? Eu sei que isso como é que eu vou te dizer assim, vale $1 bilhão essa pergunta. A Larissa, minha amiga lá de Atlanta, né? Minha amiga de conversas sobre cidades inteligentes, né? Amanhã a gente tem um encontro, né, Larissa? E muito obrigado a todos que estão aqui nos prestigiando. Mas eu queria te fazer essa pergunta. Mesmo sendo $1 bilhão, conta para mim. Como é que você entende, né? Você falou muito bem aí dessa dificuldade, né, entre o poder público e os concessionários, né? Quando ele tira o carro, bacana, ele estimula a demanda. Acho que o transporte em massa tem que ser priorizado. Como é que você entende que seria esse novo normal?
Como é que você já na sua cabeça, assim, você rascunha, não o ideal, não a resposta de $1 bilhão, entende? Mas algumas pinceladas do como que você imagina a partir dessa sua jornada aí grande aí. Olha o Patrick aí, isso mesmo, Igor, o Patrick aí, meu amigo querido. Da Wi-Fi One, Patrick. Patrícia, assim, a gente não sabe exatamente o que vai se esperar. Qualquer coisa que eu venha falar vai ser pura especulação. Eu acho que os hábitos eles vão mudar. Até porque a gente não vai estar livre disso tão rapidamente. Eu acho que vai se inventar vacina, mas a endemia ela vai continuar no meio da gente. E a gente tá provando ou testando algumas alternativas. Ontem eu estava conversando com um colega e ele falou, olha, a XP estendeu o home office até o final desse ano. Né? Então, legal ou não, não sei dizer. Né? As empresas elas vão começar a entender que elas podem trabalhar de uma outra forma, que ela não vai precisar expor todo mundo ao risco ao mesmo tempo. A gente não sabe, mas eu acho que a gente tem que estar preparado para isso. Eu vou te confessar uma coisa, assim, foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer com a minha esposa, com a minha família, eu visitar o centro de São Paulo e comer, né? Eu vou visitar o centro. É uma delícia. Eu vou na Liberdade, eu vou ao lado da Praça da República, eu vou provar umas comidas diferentes, alguns petiscos diferentes, algumas coisas até que... o McDonald's da Paulista é diferente. Pode ser. Então, mas assim, e aí, assim, um dos piores destinos aqui em São Paulo para se ir de carro é o centro de São Paulo, principalmente de final de semana, que aquilo lá lota. Poxa, eu tenho um ônibus que passa um quarteirão daqui, ele me deixa, é um ônibus de qualidade, com ar-condicionado, ele me deixa no local que eu quero descer, e aí eu começo a andar ali no centro. A hora de voltar, eu pego o outro ônibus que me deixa um pouquinho mais longe, 2 quarteirões da minha casa. É um transporte barato, de qualidade e muito legal. Né? E hoje dói eu não conseguir fazer isso. O que eu quero dizer, assim, nós somos resilientes, né? Nós ressurgimos da cinza como a fênix. E a humanidade, ela reage à adversidade, né? A gente tem aí o exemplo do Japão, o exemplo da Alemanha, que foram destroçados numa Segunda Guerra Mundial e que hoje são potências, né? Então, eu acho que o novo normal, ele vai voltar, porque eu vou voltar aí para o centro. E assim como as pessoas elas vão retomar as atividades, elas vão voltar a utilizar ônibus, e a gente vai ter... Acho que até mais, né? Eu acho que até mais. Pois é, acho que até mais. Né? Assim, e eu vou retomar esse hábito e todo mundo vai retomar esse hábito. Devagar. Mas assim, o que eu acredito e tenho muita fé nisso, porque eu quero que essas empresas, poxa vida, eu não quero, são muitas famílias que dependem disso, que estão atreladas a isso. Eu quero que essas empresas, elas sobrevivam e consigam ter dinheiro para pagar, consigam lucrar, consigam operar. É um transporte digno, é um transporte de qualidade e a gente precisa disso. Nessa eu não tenho dúvida. Eu acho que essa parceria vai se mexer, né, Oswaldo? Sim, eu acho que podem nascer mais parcerias público-privadas, talvez. Pode ser. O órgão talvez comece... Já existem alguns órgãos que estão começando a pensar nesse caminho, né? E estão querendo se aproximar e redesenhar isso, né? Sem dúvida. Eu acho que o que a gente não sabe é o quando que isso vai retomar.
né? Mas quando retomar, as empresas elas têm que estar preparadas para isso. Então, por isso que, aí voltando, e assim, eu vou frisar bastante, façam uso da informação. Procurem buscar em qualquer tecnologia que supram necessidades de vocês ou que tenham, extrair o máximo das ferramentas que tenham. Né? Como eu disse, eu já estou disponibilizando não só essa ferramenta, mas eu tenho outras ferramentas que resultam em dinheiro, resultam em economia, e a gente está fazendo isso. E os próprios clientes, eles entendem isso e estão vindo buscar isso daqui. E falam, poxa, eu vi isso, saiu isso, eu estou vendo que o meu cliente, o meu parceiro em tal lugar está fazendo isso, eu gostaria de ter. Eles estão fazendo uso, façam uso, é o que eu consigo dizer. Façam uso da tecnologia, façam uso da informação e coloquem isso na mira, porque logo, esse logo é um indeterminado, mas logo a gente vai retomar. E vão aproveitar essa oportunidade e não deixar passar. Oswaldo, que papo bom, hein? Muito legal. Para quem ainda não participou de uma live, eu vou te falar, tá muito legal, viu? É bom que eu estou me sentindo também bem à vontade. Confesso, não, foi você como uma pessoa que está conduzindo a conversa, realmente traz um pouco de tranquilidade. Porém, eu digo o seguinte, saber que existem algumas pessoas linkadas aí na live e eu sei que tem linkados na live, né? Tem e-mail, tem aquilo assim. E gestor também, viu? Isso me dá assim, eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso antes de começar, mas agora eu já estou descontraído. Tranquilo. A doutora Lilian também acabou de chegar, doutora Lilian Pires, da Secretaria de Cidade de São Paulo, né? Vários gestores também chegaram aqui, como Carlos Campos, né? E tantos outros. Eu fico muito feliz de todos eles virem aqui e estão elogiando, porque é sinal de que o que a gente está conversando aqui contribui de verdade na prática para eles. Que bom. Muito bom. A gente chegou no nosso último bloco, né? É uma pena, porque está muito boa a conversa. E eu queria que você, assim, trouxesse para a gente, né, na sua despedida, assim, se você quiser deixar aberto para alguma pergunta, né? A gente hoje está com tempo para pergunta. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para nós e você estiver à disposição, viu, Oswaldo? Acho que eles gostam de fazer perguntas. Viu? Não, eu fico aqui ao dispor. Se precisar de alguma coisa, você só me orienta aqui, eu vou fazendo. Eu vou respondendo à medida que for fazendo. Estou à disposição. Eu já tenho fãs aqui que acompanham desde a primeira, como o Cláudio Morgado, um amigo muito querido também lá da Rio Service, trabalha com outras tecnologias também. Ele até falou, cheguei atrasado, mas vou assistir depois. E ele é ótimo, porque ele sempre faz perguntas, né? Tem sempre perguntas muito boas. Mas, Oswaldo, fica à vontade esse canal. Acho que vale, para quem chegou agora, a gente falar sobre a vaquinha, né? Para que as pessoas venham aderir a essa iniciativa. Eu achei ela realmente muito bacana, viu? Sim. E que mais empresas possam contribuir, independente da sua, como é que eu vou dizer assim, da sua marca, né? Porque a marca aqui é o valor humano. Nós todos somos do segmento de mobilidade, né? Sim. Então, assim, acho que quero dar os parabéns mais uma vez para as meninas, os parabéns para todos vocês que aderiram, parabéns para a Citati por ter apoiado, né? Porque quando você tem uma empresa, né, do tamanho, né, dela, apoiando uma iniciativa de seus colaboradores num momento tão difícil e que a gente está vendo o nosso segmento sofrer, né? Sofrer com a falta de assistência, né, declarada. É claro que existem muitos, eu pelo menos tenho tido papos excelentes, não sei você, Oswaldo, com atores do órgão gestor que estão dispostos. Eu estou vendo essa disposição, sabe, Oswaldo? E nós vamos ser procurados em breve para fazer essa construção de uma grande parceria
e construirmos uma proposta e, quem sabe, a gente começar a rascunhar o novo normal, né? Sim, sem dúvida. Isso vai ter que ser construído com o tempo. Assim, realmente, Patrícia, eu adorei estar aqui com vocês, né? Achei, assim, a experiência é muito legal. A ter a oportunidade de falar isso e discutir sobre algumas soluções, sobre algumas visões, a troca de informação, eu acho que para a gente ela é fundamental para construir assim as ideias ou as perspectivas de um novo cenário, entender o que está sendo feito de um lado, do outro lado, como você consegue obter uma solução, que tipo de tomada de decisão que um parceiro, um colega ou alguém esteja tomando e que venha trazendo algum tipo de resultado positivo para a operação. Eu acho que essa iniciativa ou essa possibilidade ela é fantástica. Espero poder contribuir novamente, estar aqui com vocês sempre. Tem uma pergunta aí, viu? Perguntaram Diga lá. aqui se existe alguma forma, né? Se vocês têm alguma forma, vocês disponibilizam, né, nesse momento, pensando na elasticidade, né, da demanda, isso também acaba interferindo nas horas trabalhadas dos motoristas, né? Vocês conseguem ajudar eles também com isso, com esse controle de horas desses funcionários? Eu digo assim, do funcionário da equipe externa, principalmente, né? Porque não são só os motoristas, né? A gente tem, aqui no Rio, a gente chama de despachante, tá bom? Aí eu sei que é fiscal, mas aqui na minha terra, na minha segunda terra, aqui é despachante. Mas é importante saber, porque eles também acabam, quanto tempo que ele vai ficar exposto? Ele também está exposto, né? E ele precisa estar exposto até para ter o apoio, o suporte para essas pessoas. Como é que fica para controlar essas horas? Vocês também estão ajudando com algum tipo de ferramenta disso? Tá, essa é uma outra ferramenta, né? Inicialmente, assim, o objetivo principal disso era controlar a hora trabalhada de motorista e controlar ou pelo menos cruzar a informação com o ERP e bater aí se paga, se o pagamento é devido ou não é devido, se ele folga ou não folga. Mas neste momento a preocupação de todos é o tempo em exposição, né? E essa é mais uma das ferramentas que a gente disponibiliza também, ou está disponibilizando para todos os nossos clientes que estejam dispostos a controlar isso. Também sem custo. A gente tem um módulo dentro do nosso sistema que é o gestão de horas, que controla a hora de todos os funcionários externos e dos motoristas e cobradores. É importante, tá? Então, né, para controlar o tempo de exposição deles. Você colocou muito bem, Oswaldo. Isso é muito importante. Pelo menos nesse momento com esse viés, né? O diferente é que existem aí alguns aplicativos, Patrícia, que são só para controlar ponto. Eu controlo tempo de direção. O tempo que o motorista está dirigindo. Nossa, exatamente isso é legal isso. Nesse momento, né, para que a gente saiba quanto tempo que ele está exposto, né, Oswaldo? E aí exatamente. Talvez a gente ter mais uma variável para colocar e ser mais afetivo lá na operação. Importante isso. Sim. Muito esse é o produto gestão de equipe. E o primeiro que a gente estava falando era o controle de demanda. Eles foram concebidos para controlar e neste momento está fazendo todo sentido a utilização das ferramentas. Muito legal. Que ótimo. Oswaldo, o canal agora é todo seu. Se não chegar mais nenhuma outra pergunta, eu quero que você fique à vontade para fazer suas considerações finais, viu? E dizer que foi um prazer enorme estar aqui conversando. E o feedback das pessoas estão sendo muito legais. Eu estou recebendo feedback um monte também por WhatsApp, viu? Eu fico com o WhatsApp na minha esquerda.
e controlando o tempo na direita. Por isso que eu fico assim, com o olho para lá e para cá. Eu vou te falar uma coisa. Eu tenho... eu não tenho experiência nenhuma com isso. Então, eu estou olhando para você e quando você tiver... Tá dando um show, viu? Se puder falar, vai falando, eu falo, tá bom, então eu vou falando. Então eu não tenho essa estrutura, nem sabia. Eu falei, pega o telefone e fala, tá bom. Então a gente está conversando. Olha, de consideração final, assim, o que eu quero realmente deixar para vocês, para todo mundo que estiver assistindo, se tiverem dúvidas sobre isso, se acharem que tudo que a gente conversou aqui faça sentido, eu estou disposto a esclarecer dúvidas, a conversar com todo mundo, falar sobre isso. Tem um amigo aqui, Oswaldo, desculpa te interromper, a Mobility é um projeto novo que está chegando também para fomentar esse tipo de discussão. É de um amigo que eu lá de Caruaru, que eu adorei essa terra, fui tão bem recebida por ele. E ele está falando exatamente disso, dando os parabéns para a gente. Que bom, viu, Ricardo? Obrigado, viu, meu querido? Ó, Caruaru, Ricardo, pessoal lá, muito obrigado. Isso é sinal que a gente contribuiu bem, né? Sim, que bom, legal. Então eu quero me colocar ao dispor de todo mundo. Eu nem sei como é que eu faço para divulgar contato, se precisar de alguma coisa, se você disponibiliza isso, Patrícia. Mas assim, eu me coloco ao inteiro dispor de qualquer pessoa, de qualquer cliente que tenha alguma dúvida, que queira conhecer um pouquinho mais sobre o que a gente faz e saber dessas iniciativas que a empresa, de um modo geral, ela está tomando e ajudando todos os nossos clientes. Que maravilha. Olha, Paulo Fraga dando os parabéns. Muito obrigado, Paulo. Paulo está te dando os parabéns, Paulo. Viu, Oswaldo? Obrigado, Paulo. Essa iniciativa é para isso mesmo, é para a gente fomentar essas discussões e, mais ainda, contribuir na prática, viu? Como que a gente pode reescrever e atravessar de uma forma muito melhor esse momento, né? Acho que esse momento veio, né? A gente pega a palavra crise, tira o S, fica crise, né? Então é isso que a gente tem que aproveitar e fazer agora, viu? Com relação aos contatos e às dúvidas, fica tranquilo, Oswaldo, assim, a gente aqui capta eu tenho 2 pessoas me ajudando, tá bom? Tem 2 pessoas cuidando exatamente disso. Tem uma pessoa que fica o tempo todo digitando aí os sites e os links para a gente, né? E outra captando todo o diálogo, todas as perguntas, e depois a gente fala com cada uma delas, respondendo as perguntas diretamente, tá bom? Então, quem quiser, pode mandar pergunta direto pro inbox da N-Business, que eu encaminho para o Oswaldo e ele vai, como ele já disse, ele vai responder com o maior prazer, né? Legal, parabéns, legal. Quero agradecer a todos, viu? E é uma pena que está acabando. Mas vamos fazer outra, vamos marcar outra. Vamos sim, porque... E vamos comemorar, viu? Quando tiver aqui pelo Rio, olha lá, hein? Pode deixar. Vamos comemorar. Cuida dos meus filhos. Tá bom? Pode deixar. Cuido sim, viu? Gente, uma ótima noite para todos. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Essa live fica gravada, o link já está lá na bio, tá bom? E depois ela vai lá para o nosso canal no YouTube, tá bom? Tá bom. Oswaldo, amigo, parabéns. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado. Continua firme e forte nessa campanha. E eu vou publicar lá no feed da N-Business, da vaquinha, tá bom? Para a gente chamar mais pessoas para contribuir. Tá ok? Ótimo. Ok, gente, Patrícia. Uma boa noite, viu? Muito obrigada. Boa noite a todos aí. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Até mais. Tchau.